Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e no final deixe o seu like ou seu dislike e um comentário para nos ajudar nos nossos próximos estudos. Hoje vamos falar sobre a origem do homem, como o homem veio à existência. E vamos passar por uma doutrina muito complexa, muito controversa, que é a doutrina da pré-existência do homem, que fala que o homem existia muito antes, desde muito antes da criação do universo. Então vamos ao estudo. A grande questão filosófica da humanidade sempre foi: qual é a razão do homem existir? Por que estamos aqui? Por que estamos nesse planeta? E será que a igreja dos dias de hoje consegue responder essa pergunta? Será que a igreja está preparada para responder o verdadeiro motivo, a verdadeira razão da existência da humanidade? Mas eu quero falar diretamente com você, de uma forma muito pessoal. Você sabe por que está nesse planeta? Você sabe qual é o propósito, o verdadeiro propósito da sua vida? Para a gente responder a pergunta por que estamos aqui, nós precisamos responder uma outra pergunta. Você sabe de onde você veio? Você passou a existir no dia em que você nasceu? Ou você já existia antes disso? Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, veja bem, pela fé, mesmo que tenhamos todas as evidências científicas, o reconhecimento do que é espiritual obrigatoriamente tem que acontecer pela fé. A ciência, ela é vazia no sentido de promover o milagre da fé dentro de nós. A ciência é racional. A fé, ela é extra-racional, ela está além da razão. Entendemos que os mundos, no plural, percebeu? Por que a palavra mundo está no plural? É porque certamente as Escrituras estão nos ensinando que é mais de um mundo. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, foram criados. O poder criador é o poder que emana da palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, existe um mundo que não se vê, o mundo espiritual e o mundo aparente. Então nós concluímos, a partir de Hebreus 11, versículo 3, que o universo consiste em duas características do mundo: um mundo visível e um mundo invisível. Isso vai muito alinhado com a filosofia de Platão, de Sócrates, que falava do mundo das ideias, né? O mundo visível e o mundo invisível. E o que eu vejo, que é pertencente ao mundo visível, foi criado a partir daquilo que eu não vejo, que é o mundo espiritual. O mundo visível foi gerado a partir desse mundo das ideias, do mundo dos espíritos, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O mundo visível, esse nosso mundo de cadeira, avião, mesa, geladeira, pessoas, objetos, é uma cópia, apenas uma cópia imperfeita, borrada, do verdadeiro mundo espiritual que foi feito como lar para aqueles que acreditam e louvam a Deus de verdade. Então esse nosso mundo é como se fosse uma cópia, uma foto tremida. Era perfeito. Um dia esse mundo foi perfeito, mas o pecado desconfigurou a criação original de Deus. Então o que temos hoje é uma cópia tremida daquilo que Deus um dia preparou para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 10, é porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, nós vivemos em um mundo imperfeito, vivemos no mundo das imperfeições.
O nosso mundo é um mundo provisório, onde tudo é passageiro. Se existe um mundo perfeito e esse nosso mundo é imperfeito, então eu posso concluir que minha origem foi em um lugar perfeito. A minha origem não é na Terra. A minha origem é no mundo dos espíritos. Ou seja, quando eu nasci, eu já existia. Isso não é fantástico? Eu existia antes de nascer. Você existia antes de nascer. Hoje eu estou peregrinando como um forasteiro aqui nesse mundo, mas eu posso carregar uma certeza de que o que é perfeito se manifestará. A nossa maior esperança, a nossa verdadeira esperança, consiste no que haverá depois que esse planeta for redimido. A cidade perfeita que Deus construiu para os vencedores, foi de lá que nós viemos e é para lá que vamos voltar. Observe a história de Abraão. Abraão já havia se tornado um homem riquíssimo, mas ele fez uma opção, a opção de morar em tendas. Mesmo estando na terra prometida, aquela terra que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele chegou na terra mostrada por Deus. E mesmo estando nessa terra prometida, Abraão ele não quis construir um castelo. Ele não quis construir uma moradia requintada. Ele preferiu continuar morando em tendas. E o motivo disso é nos explanado pelo escritor de Hebreus, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É por isso que Abraão não queria ter vínculos com essa terra. Abraão queria ser como uma árvore plantada perto do ribeiro de água, né? Uma árvore plantada perto do ribeiro de água não precisa ter raízes profundas na terra. Arrancá-la é muito fácil. Cristãos que têm a vida e os interesses muito arraigados nesse mundo, é difícil de ir para o céu, porque quando o Senhor Jesus voltar, vai ser difícil arrancar ele da terra. Então, que as nossas raízes não sejam profundas nesse mundo, que as nossas raízes sejam profundas na nossa fé, na cidade que nos espera. Era isso que Abraão fazia. Ele não se apegava a esse mundo. Mesmo sendo uma pessoa rica, ele preferiu fazer os seus investimentos no reino dos céus. De onde nós viemos? Efésios capítulo 1, versículo 4, nos aponta isso de forma espetacular. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Onde Deus nos elegeu? Nele, dentro dele, nele mesmo. E Deus nos elegeu quando? Nos elegeu antes da fundação do mundo. Você que está aí preocupado em esconder a idade, fique sabendo que você é muito mais velho do que imagina. É mais velho até do que o planeta Terra, é mais velho até do que o universo inteiro. Porque antes do universo ser criado, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos criados dentro dele, na cidade dele. E para que ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo? A resposta vem logo em seguida. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Dado a nossa origem, nós podemos dizer que nós não somos desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo nos chama de peregrinos, por isso que Pedro nos chama de forasteiros, em 1 Pedro 2,11. Nós viemos do mundo dos espíritos. Nós não surgimos aqui. Nós estamos passando por aqui. Porque o próprio Deus gerou cada um de nós individualmente para si. Igual uma mulher que gera um filho de cada vez, Deus em seu ventre gerou um espírito de cada vez. No mundo físico, quando vemos uma mulher grávida, é um reflexo. Lembra que nós falamos lá no início de que isso aqui é uma cópia imperfeita do que é perfeito nos céus?
Por mais maravilhoso e belíssimo que seja a bênção da maternidade, a perfeição é a geração de Deus dentro do próprio ventre de cada um de nós, de cada um dos espíritos que existem nessa dimensão e na outra. Nós temos uma origem. Deus é a nossa origem. Fomos gerados no ventre do próprio Deus. Por isso, toda a Bíblia nos exorta a amar e a cuidar do próximo. Porque essa pessoa que você convive com ela, esse seu amigo, esse seu irmão, esse seu parente, tem uma origem igual à sua. Ela tem origem em Deus. Ela também foi gerada em Deus, igual a você. Então nada mais adequado do que você cuidar dela e ela cuidar de você. Quando fomos gerados em Deus, nós tínhamos um nome. E era por esse nome que Deus se relacionava conosco. Mas qual nome era esse? Nós vemos em alguns momentos das Escrituras Deus trocando nomes de pessoas e eternizando esses nomes. Será que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão? Será que ele trocou esse nome e eternizou a partir daí o novo nome? Ou apenas devolveu o nome àquela pessoa? Eu penso que Deus devolveu o nome que era desde antes da fundação do mundo. E há uma promessa de que o nosso verdadeiro nome será devolvido. Aquele nome que nós tínhamos antes de encarnarmos nesse corpo de matéria, antes de entrarmos na história desse planeta. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, em uma das promessas do livro de Apocalipse, Deus nos diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, aquele que recebe a pedra reconhece o antigo nome. O antigo nome vai ser devolvido a você no momento em que você vencer. O nome é novo em relação ao seu nome que você tinha na terra, mas quando você pegar essa pedra, quando você tiver contato com esse mistério eterno, você imediatamente vai identificar um nome como o seu verdadeiro nome. E o seu velho nome será apenas uma lembrança de alguns anos que você viveu aprisionado ao tempo, aprisionado a essa dimensão. Imagina todos nós reunidos diante de Deus e recebendo o nosso verdadeiro nome, o nome pelo qual Ele se relacionava com você, o seu nome eterno. E tudo volta a ser como era antes. Você passa a ser chamado novamente pelo nome que tinha antes de vir a esse mundo e ter o nome que seus pais te deram. Deus nos fez antes da fundação do mundo. Somos anteriores à criação do universo. O mundo foi feito para o homem e não o homem foi feito para o mundo. Nós não podemos depender do mundo. O mundo é que deve depender de nós. O mundo foi feito para mim e não eu fui feito para o mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Novamente, uma figura do mundo físico aponta para uma realidade perfeita no mundo espiritual. Veja bem o texto: você foi gerado como filho. Por isso, o homem caído, quando se volta para Deus, Deus o recebe com tanta alegria. Porque filho a gente não abandona. As parábolas de Lucas capítulo 15 falam disso. É sempre o perdido voltando. É a dracma que se perdeu, ela volta. É a ovelha que se perdeu, ela volta. E por fim, o filho que se perdeu também volta. É a volta dos que estavam perdidos. Para onde? Para o lugar de origem. A dracma voltou para o colar. A ovelha voltou para o aprisco. O filho voltou para casa. Sempre há uma festa quando a volta acontece. Deus sempre te recebe de volta.
e plenamente de volta ele te recebe no Espírito e completa a obra, adotando todas as outras partes da sua composição. Tudo será redimido. Seu espírito será vivificado no novo nascimento, sua alma será limpa pelo sangue do Cordeiro e o seu corpo será glorificado na redenção. Nada vai ficar para trás. Na nossa volta para a eternidade, nós voltaremos com tudo aquilo que ganhamos pelo caminho. Éramos somente espírito, mas ganhamos uma alma, ganhamos um corpo de matéria. E tudo isso será redimido, será restaurado, glorificado e levado para a eternidade de onde viemos. E acerca da punição de Adão? Deus criou Adão e fora do jardim, depois pegou Adão do lado de fora do jardim e levou para dentro do jardim. E quando Adão pecou do lado de dentro do jardim, Adão foi expulso do jardim. A expulsão de Adão do paraíso não foi apenas uma punição somente, foi uma medida de proteção. Porque se o homem, após ter pecado, continuasse do lado de dentro do jardim, ele que havia comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele poderia lançar mão do fruto da árvore da vida. E aí então ele seria um pecador eterno. E aí o seu status seria semelhante ao status do próprio diabo. Então expulsar o homem do jardim é mais do que uma punição. É uma medida de proteção. É assim que Deus faz. Toda vez que parece que Deus está te punindo, na verdade, Ele está te protegendo de algo pior. Nossa origem é Deus, nosso destino final é Deus. O Salmo 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Que livro é esse? No teu livro todas essas coisas foram escritas. Que livro é esse? Esse é o livro do tempo. E no dia do juízo final serão abertos os livros, e nós seremos julgados pelo que está escrito nos livros. Seremos julgados por aquilo que se escreveu ali. Lá está tudo detalhado, tudo aquilo que foi combinado para que fizéssemos nessa vida. Os livros serão abertos para mostrar o que você combinou, para que você não tenha saída de dizer que não foi aquilo combinado que você não sabia. Então aquilo que você deveria ser com a sua vida já está escrito no livro segundo o Salmo, capítulo 139. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas havia. Ou seja, antes de você nascer, no ventre do Pai dos Espíritos, Deus combinou com você aquilo que você deveria ser com a sua vida na terra. Lembra da história de Jeremias? Jeremias era sacerdote. E Deus se manifestou a Jeremias no templo e disse a Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te elegi para ser profeta entre as nações. Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Mas te conheceu Jeremias onde? Lá, antes da fundação do mundo. Quando fomos gerados, cada um de nós, inclusive Jeremias. Você só pode dizer que conhece alguém se em um momento anterior a isso você se relacionava com essa pessoa. Então Deus se relacionava com Jeremias. Provavelmente e certamente Jeremias não se lembrava desse tempo, porque esse tempo ficou ocultado pela carnalidade, pelo pecado que cometemos no jardim do Éden. O que Deus estava dizendo a Jeremias era: antes que você, Jeremias, nascesse na terra, você tinha um relacionamento comigo no céu. E foi lá no céu, Jeremias, que eu te consagrei para profeta. E você está na terra atuando como sacerdote. Não foi esse o combinado, Jeremias.
Eu não combinei com você para ser sacerdote. Eu combinei com você para ser profeta. Você está no lugar errado. Você não nasceu para ser sacerdote. Você nasceu para ser profeta. Às vezes, na obra de Deus, no dia a dia da nossa vida cristã, nós estamos tristes em fazer aquilo que estamos fazendo nas nossas profissões. Nós não somos felizes com a vida que levamos e parece que estamos levando nossas vidas para um rumo que, na verdade, a gente não queria. Como resolver isso diante da história de Deus com Jeremias e diante desse conhecimento de que nós, com Deus, combinamos tudo aquilo que deveríamos ser com as nossas vidas aqui na Terra? A primeira dica é: ore mais. Sim, busque mais a Deus. Porque aquilo que Deus combinou com você, você vai ficar sabendo de alguma maneira. Deixa o seu espírito ter contato com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, segundo as Escrituras, te fará lembrar de todas essas coisas. Sabe quando você, em alguns momentos da sua vida, você tem uma convicção plena, segura, cristalina, de que você nasceu para fazer aquela coisa. E você se sente muito feliz em estar fazendo aquilo, muito realizado em estar fazendo aquilo. Você é um médico, você é um professor, você é um advogado, ou você é um missionário ou um cantor, e você se sente plenamente realizado. Essa consciência de realização nada mais é do que um flash de memória. Isso, um flash de memória, um déjà vu dos tempos que você viveu se relacionando com Deus nas entranhas do Pai dos Espíritos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais flashes dessa memória, desses tempos imemoriais, nós teremos. Você tem a resposta. Essa resposta está impressa no tecido do seu espírito. Basta que você ouça os flashes que o Espírito Santo, que dentro de você, ora com gemidos inexprimíveis. Seu relacionamento com Deus vai te fazer lembrar daquilo que Deus combinou com você. Combinou com você antes da criação do universo. Existe um propósito geral, existe um propósito específico. Você pode cumprir o propósito geral e morrer sem ter cumprido o seu propósito específico. E aí você vai chegar diante de Deus, ele vai abrir o livro e vai mostrar: olha, eu combinei isso com você e você não realizou nada daquilo que foi combinado. E agora? E nós seremos julgados, segundo o próprio Jesus, nos evangelhos, nós seremos julgados por aquilo que deixamos de fazer. Você não vai ser julgado pelas coisas que você fez. Você vai ser julgado pelas obras que você deixou de fazer, ou seja, aquilo que foi combinado e você não realizou. É por isso que você vai ser julgado. Lembra? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Ou seja, aquilo que você deixou de fazer enquanto tinha condição de fazê-lo, será as provas contra você para a sua condenação. Então, nós devemos saber que o propósito geral é ser salvo, é glorificar a Deus e dar testemunho de Cristo. Esse é um propósito geral. Mas e o propósito específico? O propósito específico é que não importa o seu nível cultural, o seu poder aquisitivo, Deus tem uma missão específica na sua vida e essa missão específica é aquilo que Ele combinou com você, que você deveria fazer com a sua vida. Se você vier a Cristo e buscar a Ele em oração e se debruçar sobre as Escrituras, prestar mais atenção aos seus sonhos, existe no propósito uma ligeira flexibilidade que pertence ao comportamento do homem. Você vai viver o propósito no centro da vontade de Deus ou na periferia da vontade de Deus.
você que escolhe. Você pode mergulhar naquilo que Deus tem para sua vida, assim como você pode simplesmente ficar batendo os braços em águas rasas e na beira da praia. Para você saber a sua missão nessa vida, é preciso que seu espírito volte a se relacionar com o Pai, naquele mesmo nível de relacionamento que tinha antes de você vir para esse mundo. Dele viemos, para ele voltaremos. Viemos com um motivo e prestaremos conta quando voltarmos para ele. Nossa relação com Deus vai nos fazer lembrar do que combinamos com ele na eternidade. A sua razão de existir nesse planeta, nesse mundo, com a sua vida, é se lembrar daquilo que você combinou com Deus na eternidade e realizar com a sua vida o propósito que foi designado a você. E você pergunta, como eu vou descobrir qual é o meu propósito? O seu propósito é um hiato entre a coisa que você mais ama e a coisa que você mais odeia. A sua missão está naquilo que você mais odeia. De repente você não gosta de quem está pregando, é porque você deveria estar lá pregando no lugar. Você não gosta de quem está tocando, é porque talvez você é que deveria estar lá tocando no lugar. Mas também é um hiato naquilo que você mais ama. De repente você está fazendo alguma coisa que você ama fazer aquilo. Essa semana eu conversei com uma advogada e ela me disse que amava a profissão dela porque Deus a havia ensinado a procurar justiça, aquela verdadeira justiça que só existe nas obras de Deus, com a profissão dela. E enquanto ela tratava com as pessoas acerca do direito constitucional, ela aproveitava aqueles pequenos momentos para revelar o Evangelho de Cristo. Aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Nada mais adequado do que esse texto e tantos outros serem explicados por um advogado que está tratando de um problema grave para aquela pessoa e aquela pessoa está quebrantada naquele momento, pronta para receber o Evangelho. A sua missão é um hiato entre aquilo que você mais gosta e aquilo que você mais detesta. Identifique essas coisas, ore, busque a Deus na palavra e você certamente vai lembrar. Ele te fará lembrar de todas essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa mensagem possa produzir frutos de arrependimento, de consolação e edificação. Um grande abraço e até a próxima.